Boa noite, Marília. Boa noite, toda a região. Vamos com os principais destaques, as principais informações nesta quinta-feira, hoje confirmando o dia 2 de fevereiro de 2017. Está no ar o seu Marília Agora, os principais destaques de Marília, Brasil e o mundo. E você confere as principais informações de hoje. Homicídio, mais um em Marília. Desta vez o entregador foi morto ontem aqui com marretadas. Ele acabou sendo encontrado o seu corpo em Jafa, distrito de Garça. Ele que foi vítima de homicídio devido aí a uma dívida, um empréstimo que teria feito e foi morto então ontem e o seu corpo encontrado hoje na região ali de Garça. E uma notícia que é como uma bomba no setor político aqui em nossa cidade, a confirmação da delação premiada de Sandra Norbiato. Para quem não sabe que era Sandra Mara Norbiato, ou se não Sandra Norbiato, era o nome que constava como diretora responsável e proprietária do jornal Diário de Marília, Rádio Dirceu e Diário. E inclusive ela que era apontada como proprietária e foi para a justiça e abriu o bico. Falou tudinho. Ela falou o quê, Rafael? Notícias divulgadas pelo Jornal da Manhã de Marília de hoje afirmam que Sandra Mara Norbiato reconheceu que participou do esquema criminoso relacionado à fraude na titularidade do grupo CMN. E saiba como foi o primeiro dia de combate à leishmaniose na zona norte da cidade de Marília. Teve início nesta semana o combate e controle da leishmaniose visceral canina e humana. A iniciativa foi da Secretaria Municipal da Saúde por meio da Divisão de Zoonoses. A abordagem foi feita casa a casa, começando pelo bairro Jânio Quadros, na zona norte de Marília. E a Prefeitura Municipal de Marília está anunciando a regularização no transbordo do lixo na cidade. As medidas farão com que o município economize mais de R$50 mil por dia no transporte do lixo gerado na cidade. O prefeito de Marília, Daniel Alonso, anunciou em entrevista coletiva a regularização no transbordo do lixo. Com isso, a cidade de Marília deixará de tomar multas que vinham sendo aplicadas pelo Ministério Público. E Santa Casa faz pelo menos 76 mil atendimentos só em 2016. A diretoria da Santa Casa de Misericórdia de Marília divulgou os números relativos ao Sistema Único de Saúde, referentes a 2016. São dados consolidados e informados ao Ministério da Saúde. E estão abertas as inscrições para o Bem-Estar Day, um evento patrocinado pelo Senac, para deixar todo mundo aqui, nos trinques. Veja. Para apresentar o panorama e as novas técnicas disponíveis no mercado de estética, o Senac Marília vai realizar no dia 6 de fevereiro o segundo Bem-Estar Day. E notícias nacionais, Rodrigo Maia foi reeleito, agora é o presidente da Câmara dos Deputados. O deputado Rodrigo Maia do DEM do Rio de Janeiro foi eleito nesta quinta-feira o novo presidente da Câmara dos Deputados. Inclusive tem muita gente questionando se ele vai permanecer nesse cargo ou não, porque eu falo já já. Edson Fachin também é o novo relator da Operação Lava Jato no STF. Será que ele vai pôr todo mundo em cana? Veja. O ministro Edson Fachin foi sorteado nesta quinta-feira o novo relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Ele agora ficará responsável por supervisionar o andamento de toda a operação na corte após a morte do então relator, ministro Teori Zavascki, na queda de um avião em Paraty, no estado do Rio. E o ministro da Economia, Henrique Meirelles, disse que o Brasil vai sair da crise agora em 2017. Altamente improvável. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta quarta-feira que a economia brasileira deverá sair da recessão ainda no primeiro semestre de 2017. E foi confirmada a morte da ex-primeira-dama do Brasil, do país, como primeira-dama, à época e também atual esposa aqui do Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente. Ex-integrantes do PT estiveram no Hospital Sírio-Libanês prestando suas últimas homenagens. Ela também que era uma das grandes lideranças do Partido dos Trabalhadores. A movimentação foi intensa em frente ao Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, logo depois do anúncio de que a mulher do ex-presidente Lula, Marisa Letícia, está sem fluxo cerebral. Integrantes do PT e de sindicatos ligados ao partido foram prestar solidariedade à família. E a gente tem claro que Dona Marisa, a primeira bandeira do PT, ela fez com retalho de pano que tinha em casa, a primeira bandeira vermelha e branca do PT, foi a Dona Marisa que confeccionou.
E um assessor de segurança dos Estados Unidos anuncia, né, mais duro contra o Irã, né, um impacto mais duro contra o Irã. Confira. A Casa Branca denunciou o que considerou um comportamento desestabilizador do Irã. O país realizou um teste com um míssil no último fim de semana. O Irã está agora se sentindo encorajado. A partir de hoje, estamos oficialmente advertindo o Irã. As recentes ações iranianas, envolvendo um provocador lançamento de mísseis balísticos. E o médico veterinário Marcos Ferreira é nosso entrevistado hoje aqui no Marília Agora. Ele integra a equipe de zoonoses aqui da Secretaria Municipal de Saúde e nós vamos falar sobre o combate da leishmaniose, os cuidados que você deve ter em sua casa. As principais informações da cidade, do Brasil e do mundo, nesta quinta-feira, dia 2 de fevereiro, já está no ar o Marília Agora, na tela da sua TV Sol. Boa noite. Boa noite. E mais homicídio é registrado aqui em Marília. Dessa vez, né, o entregador, ele acabou sendo morto ontem aqui em Marília e o seu corpo localizado na tarde de hoje. Foi lá no distrito de Jafa, ali em Garça, aqui próximo de Marília. O jovem Éder Batista da Silva, de 28 anos, né, o corpo foi localizado então ali em Jafa. Um dos participantes do crime seria um rapaz identificado até o momento apenas como Michael e que estava detido desde ontem aqui em Marília. De acordo com o delegado Valdir Tramontini, o tio desse Michael também participou do crime. O homem foi identificado apenas como Carlão e ele ainda é procurado pela polícia. Na noite de ontem, as buscas pelo corpo foram interrompidas pela falta de luz natural e fortes chuvas. Na ocasião, já haviam ali sido encontrados o capacete da vítima e também embalagem de marmita na região onde o cadáver estava. A motivação seria que Carlão estaria devendo cerca de R$2.000 para a vítima, que vinha cobrando a quantia. O autor, que está sendo procurado, chamou o seu sobrinho para resolver então essa questão e os assassinos teriam encomendado então a Marmitex para entregar no local do crime uma casa em obras no bairro Vila de Itália, zona oeste de Marília. Ali o Carlão então teria se escondido atrás de uma parede com uma marreta e utilizada no crime. Muita quantidade de sangue, né, como vocês podem ver aí, foi encontrado na casa. Havia manchas vermelhas por todo o chão e até no teto do imóvel. A dupla é acusada de homicídio triplamente qualificado por conta de motivo torpe, emboscada e meio cruel, além também de ocultação de cadáver. Então, esse crime aconteceu aqui em Marília, o segundo homicídio do ano em nossa cidade. Temos um homicídio bem no comecinho desse ano, janeiro, e agora um outro homicídio envolvendo aí uma dívida, né? Segundo informações, também o Carlão, né, teria emprestado esse dinheiro para... Aliás, o Guilherme, que faleceu, teria emprestado dinheiro para o Carlão, estava cobrando, né, o Carlão, e o Carlão teria pago, então, o Guilherme com um cheque, né, um cheque terceiro. Então, acabou havendo aí uma discussão devido a esse cheque, não se resolveram e eles armaram, então, essa emboscada por causa de R$2.000. Acabou, então, tirando a vida desse jovem. O jovem, repito o nome dele, Guilherme, que teria até passagem pela polícia, né? Tem a foto dele aí, pode colocar na tela, viu, produção? Guilherme, tá aí, aliás, é o Éder Batista da Silva, né, de 28 anos. Né? O Guilherme seria outra pessoa, mas o Mike, né, e o Carlão que estão envolvidos aí nesse crime. E o Éder Batista da Silva, 28 anos, que foi a vítima nesse homicídio, que é um homicídio realizado ontem, né? E o corpo dele encontrado hoje lá no município, lá no distrito de Jafa, na cidade de Garça. E aí a gente se pergunta quanto que equivale uma vida, né? Quanto que está valendo hoje em dia no mercado paralelo? A gente vê, essa valeu R$2.000, já teve vidas que se perderam por R$10 apenas, como aconteceu recentemente naquela briga de irmãos, onde um tirou a vida do outro, depois o outro se suicidou na cadeia. São tantos casos violentos, né? O que a gente sabe de fato nesse caso é que, ao invés de entregar a Marmitex, o outro foi lá e entregou um cadáver, um presunto geladão, e agora cabe à justiça fazer o seu papel e mandar
mandar é pra cadeia, cana nesses responsáveis por mais um assassinato. Porque se não tiver prisão e se não tiver morte da justiça, aí o crime vai compensar. E infelizmente o crime tem compensado muito no Brasil. Enquanto o crime compensar no Brasil, enquanto for tudo bem, for legal ser criminoso, e o que está acontecendo hoje, infelizmente, enquanto não houver uma reforma na legislação, o que está acontecendo é isso, não tem como fugir disso. Hoje compensa. Para quem não sabe, hoje você pode dar um tiro a queima-roupa numa pessoa, você não vai preso. É a lei do país que precisa mudar, é impunidade. Então, se todo mundo faz o que quer, as autoridades que tinham que dar exemplo também, você vê por aí nos altos escalões, a festa que era. Então, vale. E por isso que os crimes acontecem. É simples assim. É como o exemplo que a gente estava falando até agora há pouco de crimes que acontecem à revelia, aqui em Marília. E a gente vai voltar a falar do caso aqui, inclusive, que envolve o Jornal Diário de Marília, Rádio Dirceu e Diário, e vazou, não se sabe se como, uma delação premiada de Sandra Mara Norbiato, que era, inclusive, entre aspas, a diretora, proprietária do complexo CMN, após a compra que foi realizada no final do ano de 2011. Pois bem, a história veio à tona, vazou a conversa, inclusive o que motivou a segunda fase da Operação Miragem aqui na cidade de Marília, envolvendo esses grupos. E a gente acabou entendendo por que a fase dessa operação ficou conhecida como o Quinto Mandamento. Não matarás. É ela mesma, a cabeça da própria Sandra, que estava aqui, inclusive, entregue a prêmio nessa operação. Ela foi para a justiça, abriu o bico, entregou e contou tudinho, passo a passo, de como inclusive funcionava o esquema, quanto que ela recebia e quem eram as pessoas. A informação foi noticiada em primeira mão aqui na cidade de Marília nessa manhã pelo Jornal da Manhã. A gente vai conferir a capa e conferir o que foi noticiado. Veja. Notícias divulgadas pelo Jornal da Manhã de Marília de hoje afirmam que Sandra Mara Norbiato reconheceu que participou do esquema criminoso relacionado à fraude na titularidade do grupo CMN. O jornal também cita que a Justiça fez um acordo de delação premiada com Sandra. Norbiato afirmou que atua como testa de ferro do deputado estadual Abelardo Camarinha e do filho dele, o ex-prefeito Vinícius Camarinha. Para aceitar a colaboração premiada de Sandra Norbiato, o Ministério Público Federal teria considerado o fato dela não ter antecedentes criminais e também de não ser a líder da organização criminosa, além de ser a primeira a prestar efetiva colaboração no caso. Sandra, a princípio, teria negado os fatos, mas assustada com as ações desencadeadas em agosto do ano passado pela Polícia Federal, a mulher compareceu na Procuradoria Regional da República e acabou confessando tudo. Na época, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em Marília e em outras cidades. Deteve Sandra, seu ex-marido Antônio Celso e outros envolvidos no caso, além de lacrar as rádios Dirceu AM e Diário FM. Recentemente, a segunda etapa da Operação Miragem foi deflagrada e, entre outras coisas, culminou com o fechamento do Jornal Diário. A ação foi denominada Quinto Mandamento, em alusão ao mandamento bíblico Não Matarás. O nome foi dado porque, supostamente, Sandra Norbiato teria sido ameaçada de morte por envolvidos no caso. Bem, deixa eu explicar a historinha para vocês entenderem. Mas quem estava tentando matar a Sandra? Como que era essa história? Pois bem, o ex-marido dela e o irmão desse ex-marido, segundo informações, seriam os responsáveis por essa tentativa de assassinato. A empresa, que inclusive estava no nome dos filhos, era responsável pela movimentação, foi inclusive a responsável também pela compra do complexo no ano de 2011, só que a única coisa que não se sabia explicar é de onde saiu a bagatela de 5 milhões de reais que foram utilizados para pagar todo o complexo de comunicação. Aí ficou toda aquela dúvida, ninguém estava entendendo. É nessa parte que entra a atuação do COAF, que está acompanhando toda essa operação, e inclusive foi aonde que despertou a atenção.
A movimentação, todos sabemos que hoje os sistemas da Receita são cruzados, ou seja, toda vez que você tem uma grande movimentação de dinheiro, pisca lá, se você tem um cadastro. Não adianta ter a famosa, falam os laranjas, né? Você pega pessoas terceiras e você vai lá, interposta as pessoas, como o próprio o delegado Menin da Polícia Federal falou, e você coloca pessoas terceiras para fazer o serviço. Mas de onde saiu esse dinheiro? Qual o histórico de recursos dessa pessoa? E é o que acabou sendo apresentado. Isso chamou atenção, mais o uso de procurações falsas, aqui inclusive por representantes dos então proprietários. Houve ali uma irregularidade da Polícia Federal, isso daí chamou atenção na hora de regularizar aqui a concessão das rádios que estava vencida. E daí, na hora que foram colocar tudo em ordem, o pessoal falou, opa, está acontecendo alguma coisa aqui. Foi assim que nasceu a operação. E a gente sabe que os veículos de comunicação há muitos anos são utilizados. Isso é fato notório e a cidade de Marília conhece a história de cada um dos veículos, inclusive as tragédias que já se envolveram, como no caso de 2005, onde aqui nós tivemos o incêndio da sede do Jornal Diário. A mando de quem foi feito aquele crime, quem participou naquele crime, isso daí é fato, toda a cidade sabe. Isso daí veio a público já. Agora, vão me perguntar, Fábio, mas por que você não vai dar detalhes dessa delação que acabou acontecendo e que, inclusive, hoje infestou as redes sociais? Em vários grupos aqui da cidade de Marília, essa delação estava sendo compartilhada. São 23 páginas, né? 23 páginas da delação. É importante falar que essa delação já foi homologada pela Justiça, ou seja, isso não é fofoca, é fato. É fato. O fato aconteceu e já é uma realidade. Já está domínio público. Já domínio público. Mas aí por que a gente não vai comentar? E a gente trouxe o destaque do Jornal Diário, do Jornal da Manhã. Por que eu trouxe? Porque o Jornal da Manhã registrou. Nós não vamos entrar no detalhe, porque independente do que tenha acontecido, aí que vocês veem a capa, essa foi a capa do jornal. Esse documento está em sigilo decretado e expresso. Em uma das páginas, a documentação é bem clara que fala que esse documento não poderia ser vazado. O que a gente sabe é o que vazou. O que a gente tem aqui, o que aconteceu. Sandra Norbiato compareceu à Procuradoria-Geral, prestou depoimentos de forma livre, acompanhada de seu advogado, e que inclusive falou que era testa de ferro de José Belardo Guimarães Quimarinha e Vinícius Almeida Camarinha, tendo sido indicado para atuar como laranja. Não vou falar mais nenhuma vírgula e tira esse trem da tela aí, porque o documento segue sob sigilo judicial. Mas o que eu vou contar uma coisa para vocês aqui, isso daí eu posso contar. Ela deu nome, o codinome, o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, deu quanto que recebia, deu como funcionavam as transações, inclusive falou como funcionava o esquema, falou qual o nível de relação que ela tinha com a atual diretoria, falou quem que eram os diretores que estavam cuidando. É o braço direito de um nome, falou os nomes, não vamos entrar nos nomes, em respeito à decisão, ela pergunta, por mais que a cidade inteira já tenha recebido isso daí. Isso daí não é problema nosso, é culpa nossa, a gente tem que cumprir a lei. E a lei é clara com isso daí. Mas não tem como negar, porque é fato, foi capa aí do jornal. Então a gente está repercutindo o jornal. No próprio jornal tem os nomes. A gente está repercutindo o jornal. Se quiser os nomes, o próprio jornal já dá os nomes também. Então, o que a gente está fazendo aqui de uma forma transparente, noticiando aquilo que já é público. Só que os detalhes, como aconteceu, como se deu, inclusive aqui a ameaça de morte, quanto que ela deveria receber por fazer esse serviço, quem que fazia os contatos, a mando de quem que tudo acontecia. Meu amigo. Tem muito detalhe para ser mentira, né? É muito detalhe. A casa caiu. Mas aí o que eu falo é o seguinte, por que acontece isso daí agora? Por que houveram as duas operações? Porque só o relato dela não é base comprovatória para que os fatos tenham acontecido. Porque quem que agora vai se pegar? O que ela disse, vai se juntar aos documentos que já foram colhidos, os falsos documentos que foram apresentados na Polícia Federal, que levaram à lacração das rádios. O que vai juntar também? Mais o grande material comprobatório que foi coletado naquela operação, naquela data, inclusive dinheiro em espécie. Segundo informações dos bastidores, R$500 mil em dinheiro guardado em espécie. É o que dizem aí, na conversa. O que tem mais na parada aí? Tem uns históricos, recibos, pagamentos, os contatos de tudo isso que acabou acontecendo. E fora tudo isso
que a gente já comentou com vocês. Tem aqui, inclusive, as ameaças. Ela entregou documentos de tudo, contando como tudo era feito, quem que negociava, como que tudo acontecia. Isso é o que a gente fala no mundo jurídico de prova robusta. Isso que vai dar robustez. Então, por que eu estou falando tudo isso, você vai me perguntar? Porque se houver expedição de mandato de prisão, inclusive para todos os acusados envolvidos, e não são só os mandantes ou os beneficiários por esse esquema que acontecia aqui na cidade. Vai todo mundo, a turma inteira, todo mundo que participava do esquema. Vai ali o ex-marido dela, que a ameaçou de morte, que inclusive que fazia as movimentações lá de dinheiro, lavagem de dinheiro que passava pela própria CMN e que tinha evasão de divisas através de uma offshore que estava diretamente ligada à lavagem de dinheiro também da Operação Lava Jato. O tanque é grande. E uma informação nova referente à questão dessa operação, né, Mirage, o pedido de uma liminar para que voltassem, né, as rádios no ar, voltasse o jornal a funcionar, o ministro José Antônio Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, recebeu nessa quinta-feira a reclamação judicial com o pedido de reabertura do Jornal Diário, mas já devolveu o caso, essa informação, para o presidente do órgão, a ministra Carmen Lúcia, né? E o motivo declarou suspeito para decidir o caso. Então foi bem, pela primeira vez eu vejo aí o Dias Toffoli um pouco mais correto, né, nas suas atitudes. Ele acabou então deixando de lado, diz que não vai decidir esse caso. Em seu despacho para determinar que a retribuição do caso, Toffoli declara a questão de fórum íntimo para não decidir o caso. Por motivo de fórum íntimo, declaro minha suspeição para atuar no presente feito nos termos do artigo 145 do primeiro Código do Processo Civil. Então, ele não vai mais ser o responsável por esse caso e volta para Carmen Lúcia. Não vai ser responsável pela liminar. Pela liminar. É importante e pedido de reabertura, isso. Porque o caso ele segue tramitando com sigilo. A operação é outra, né? No Tribunal Federal em São Paulo. Então, muitas vezes, porque daqui a pouco vamos misturar os possa casos, ser que o ministro autorize o funcionamento da empresa até liberar o funcionamento do jornal. A das rádios eu acredito ser muito difícil, porque as rádios elas estavam com a documentação vencida desde 2012. E isso é um outro problema jurídico. Cada coisa é uma coisa. É porque foi uma sucessão de coisas erradas tão grande, um crime atrás do outro, se a gente for ver. A prática criminosa era tão absurda, os casos, porque a rádio operava sem documentação, tinha problema na documentação, daí utilizavam laranja, daí foram utilizar documentação fria para licenciar o nome desses laranjas. Olha, um rolo danado. E aí, como que a justiça enxerga isso daí? Cada caso individual. Então, o que nós temos em Brasília é o pedido de reabertura, ou seja, para que o jornal volte a funcionar. E as rádios também, porque já colocaram um pacote tudo e com uma série de alegações. É mais provocando a reabertura do jornal, é mais especificamente para reabertura do jornal. Mas pede as rádios também. Põe no mesmo pacote, está lá bem claro, da reabertura do jornal e reabertura das rádios. Só que são casos diferentes. São uma série de crimes cometidos e cada um tem uma forma de se lidar. O que a gente sabe, voltando aqui sobre essa questão, o Tiziano Toffoli, eu vou discordar do Lapierre, respeito muito ele, das opiniões, mas o Dias Toffoli, quem vê do histórico de decisões dele, vê que ele é bem consenso, não tem agora ele tomou a decisão certa. Não, desculpa, eu vou discordar. Nesse caso específico, nesse é alguns outros. Ele foi bem. Outros também ele deve ter sido bem, mas outros também não foi tão. Eu falo porque agora a gente acompanha. Tem que pegar todo o histórico dele ainda. Vai ficar 3 programas aqui para discutir, viu? Mas não vamos entrar nesse mérito, não. Mas por que eu vou falar isso aqui agora? Por que ele fez o correto? Porque ele tem um irmão que já foi ex-prefeito municipal. E o pior... Fora o íntimo, né? O Toffoli, o ex-prefeito municipal, foi extremamente atacado pelo Jornal Diário, com charges, com ataques brutais, no ano de 2012. Quem tem memória sabe, quem vive aqui na cidade, eu falo que a gente comenta aqui, vem para Quadrado comentar as coisas que aconteceram em Marília, porque nós temos 13 anos de história aqui na cidade, estamos indo para 14 agora, e conhecemos para e passo o que acontece na política aqui. Então, essa é a realidade. Então, tudo isso está acontecendo de uma forma, os crimes que foram realizados. Então, vamos aguardar quem que Carmen Lúcia vai definir como aqui responsável por analisar, mas é importante falar, mesmo
mesmo que aconteça, e nesse país, aí quando a gente entre fora o ritmo, desculpa até o ditado que eu vou falar, mas diz o seguinte, que de bunda de nenê e cabeça de juiz, ninguém sabe o que sai. É isso que acontece. Então, quando vir decisão, já está feita. E se por acaso o jornal voltar a funcionar semana que vem, se por acaso, não estou falando que vai voltar, não quer dizer que tudo isso que aconteceu vai passar impune, não. A delação de Sandra Norbiato, o conteúdo comprobatório que foi aqui revelado até agora e tudo que tem sido apresentado, vou falar, viu? O pessoal pode se preparar aí para gastar um bom dinheiro com o advogado, porque vai ter que explicar e muito para a justiça. E eu espero que não tenha a famosa mala preta nessa conversa. Laperuta. Vamos trazer informação sobre como é que foi o começo, da campanha contra a leishmaniose aqui em Marília. Ontem nós falamos que já estava começando o trabalho na zona norte da cidade e nós temos mais informações, acompanhamento do Rafael Santos. Confira. Teve início nesta semana o combate e controle da leishmaniose visceral canina e humana. A iniciativa foi da Secretaria Municipal da Saúde por meio da Divisão de Zoonoses. A abordagem foi feita casa a casa, começando pelo bairro Jânio Quadros, na zona norte de Marília. As equipes de agentes de saúde visitaram as residências realizando um inquérito para avaliação de risco dos imóveis, orientando os moradores sobre as alterações ambientais necessárias, visando evitar os criadouros do mosquito palha. Para o aposentado Arlindo de Oliveira Silva, é importante cuidar dos animais, como forma de prevenção da doença. Precisa mesmo, porque tem muitos cachorros por aí, que ficam andando na rua e é perigoso isso aí. O material coletado deve ser submetido a 2 análises. Um teste rápido de TR-DPP, efetuado nas dependências do CVA, Centro de Vigilância Ambiental, e posteriormente as amostras reagentes seguem para o Instituto Adolfo Lutz, que efetuará o teste final pelo método ELISA. E daí, inclusive, nós temos esse trabalho muito importante, uma preocupação muito grande com relação à doença que está se alastrando na cidade. E qual que é a preocupação? É porque os animais aqui, que inclusive são aqui atingidos pela doença, pela leishmaniose, eles são vetores dessa doença. O que é vetor? Ou seja, o mosquito vem, pica ele, pica o humano, e daí vai se transmitindo. Não é de humano para humano. Vamos entender um pouco melhor como funciona. Será que eu expliquei assim certo? Marcos Ferreira, médico veterinário, setor de zoonose de Marília, nosso entrevistado. É assim que funciona, ô Marcos? Não é de humano para humano. O mosquitinho vai lá, pica o animal, pica o humano, depois pica o animal de novo e assim vai se proliferando. É assim, boa noite? Exatamente, boa noite. O animal é um reservatório e para sempre ele vai ser um reservatório. Então, o mosquito pica o animal e transmite a doença para o humano, naquela área, o vizinho, para os filhos, para o neto. Então, o animal ele sempre vai ser o reservatório da doença. Agora, uma pergunta muito séria que eu vou te falar. A gente sabe que essa campanha vai gerar algumas ações que são um pouco drásticas. E drásticas a que ponto que a gente fala? A gente vai entrar nesse mérito. Porque o animal que está contaminado, não existe cura. Até hoje não tem comprovação para esse vetor. O animal, uma vez picado e com a doença, não deixa de ser vetor da doença, é isso? Exatamente. O animal, ele até existe, faz um pseudo-tratamento, aí o animal fica perfeito, mas ele permanece reservatório, então ele permanece transmitindo a doença. Ou seja, você cura muitas vezes o animal, mas a doença continua ali dentro e atacando... O bem maior, a saúde pública continua sendo ameaçada, né? O humano continua sendo ameaçado, o animal ele, mesmo curado, mesmo perfeito, ele transmite a doença. Então quer dizer que mesmo se tivesse um tratamento para esse animal, não tem como o dono falar, não vai sacrificar, vai ficar comigo aqui. Como é que é feito esse contato com o dono? Olha, é complicado. Onde a gente está entrando, hoje estamos tendo grande aceitação, o pessoal está entendendo que tem uma bomba ali dentro, que o animal vai transmitir e ele pode ser responsável dessa doença estar espalhado ali na redondeza, né? Mas
a gente não força. O dono é responsável por tudo. Se ele, por um acaso, ele resolver não entregar, ele pode ter uma medida de um próprio vizinho dele sofrer a doença e o vizinho acusar por o animal dele estar doente. Responsabilizar pela doença. Exatamente. Inclusive, responsabilidade criminal. Exatamente. Até, né? Da própria pessoa. Vamos falar um pouco, inclusive, dessa identificação, para que as pessoas possam identificar. Está havendo um teste rápido? Como que é feito? Esse teste rápido é feito no local, é feito a coleta? Qual que é o procedimento? A gente está vendo as imagens aí, vamos até mostrar um pouquinho como esse trabalho está sendo feito. Vocês chegam lá, tampam ali o focinho do animal para que ele não venha morder ninguém. Como que é feito esses testes? A gente hoje estamos no Jânio Quadros, né? Estamos entrando de casa em casa, a equipe vai lá, bate palma, conversa com o proprietário, explica a situação, dá uma olhada no quintal, como que está, se o animal está doente ou não, e todos os animais estão sendo coletados sangue. Esse teste rápido, a equipe colhe o sangue ali no local, né? E esse teste rápido é levado para o nosso centro de vigilância e lá a gente faz o teste rápido e positivo que encaminha para Adolfo Lutz confirmar com outro teste ELISA se o animal é positivo ou não da doença. No mesmo dia fica sabendo o resultado? O teste rápido é na hora. O ELISA demora um pouquinho. O ELISA é feito em Marília mesmo, pelo Adolfo Lutz. Bem, daí o que acontece? Passando ele pelo teste rápido do animal, daí confirmou, vai gerar a contraprova que a gente fala que é esse teste, o ELISA, que vai para o Adolfo Lutz. O que acontece depois dessas duas etapas? Aí confirmado, o animal realmente tem leishmaniose, está contaminado, como que essa notícia é dada e quais os procedimentos tomados? A nossa equipe vai atrás do proprietário, vai de casa em casa, por telefone ou passando e recolhe, pede uma autorização do proprietário, explica a situação, é uma autorização que o proprietário fica ciente que está terminando com o reservatório da doença, né? Que o animal vai ser portador para o resto da vida, o proprietário autorizando, a gente recolhe esse animal e é feita a eutanásia também. De preferência, a gente faz no nosso centro de vigilância. Uma coisa que a gente percebeu é que os animais eles são verificados dentro da residência das pessoas, mas aqueles animais de rua, né, que estão ali próximos, eles acabam não passando pelo teste, é isso? A gente não tem autorização de colher, né? Porque muitas vezes o animal pode ter dono e não dá para saber. Não dá para saber, né? O que a gente consegue ali, de vez em quando, a gente até colhe, mas a gente não tem autorização. A pessoa fala, mas que cachorro é de rua, viu? Eu nunca vi ninguém com ele. Tem essa informação. A população de rua, desses animais que moram na rua, até que ponto eles interferem nesse nível de infestação? Bastante, né? Porque nesses bairros também tem muito animal de rua, né? Então, a gente não Às vezes a doença está mais nele do que nas próprias casas, né? Não tem escolha, né? Não. A doença tá ali mesmo, né? E geralmente o animal de rua, geralmente tem aquele pessoal que trata ele, né? Então, muita gente consegue colher um ou outro, né? Mas a gente não pode obrigar. Não dá para identificar. Não dá para identificar. Até mesmo porque o mosquito palha não escolhe, né? Exatamente. O que está dentro de casa, o que está para fora, todos são passivos. E até no Código de Zootecnia Sanitário tem aquela questão que já até surgiu uma grande polêmica referente à recolha desses animais, né, num local adequado para que eles pudessem ser examinados e para que tivesse um controle maior sobre até a doença, né? Isso não acontece hoje em Marília, né? Não, ainda não há. Até falaram, a carrocinha vai voltar, isso não existe. E a gente não tem nem condição de abrigar esses animais, né? Porque para abrigar a gente teria de ter um carinho maior e não passa a zoonose para tratar aquela doença que... Hoje tem as ONGs que recolhem. Exatamente. A gente conta com a ajuda delas para recolher, ajudar a castrar. Nós temos um programa de castração, né? Mais um dos problemas que foram deixados de herança, muitos anos sem ter nenhuma política pública para esse cuidado, vai ter que ser administrado, inclusive pelo atual governo. Para a gente encerrar, eu gostaria que você dissesse os principais sintomas que podem apresentar que o animal está doente ou não. E caso essa pessoa que está nos assistindo agora perceba que os seus animais têm esses sintomas, o que ele deve fazer? Por favor. Os sintomas problema de pele em geral, aquela descamação, o animal é tratado por possível sarna, vai num veterinário, não cura. Geralmente na ponta de orelha tem uma descamação. A gente fala a lesão em óculos, em volta do olho fica todo sem pelo, então parece que o animal tem óculos mesmo, né? Emagrecimento, unha grande, são as lesões características. A gente, infelizmente, assim, se precisar uma pessoa em outras áreas, o nosso trabalho está sendo inquérito. A gente não consegue hoje fazer em outros lugares a não ser
no Jânio Quadros, onde está começando a campanha, depois vai Anis Badra, Alcides Matilde, aquela região vai voltar para o Parque das Nações. Então, a gente não consegue generalizar para toda a cidade. Nosso trabalho está sendo entrar naquela região, além de tirar o animal, que é o foco, fazer a limpeza dos quintais, orientar o pessoal a tirar matéria orgânica de quintal, tronco, frutas apodrecendo, flores, quem cria galinha, porco, orientar que é proibido criar. E a gente pede calma para a população, para o animal que está fora dessa região, procurar um veterinário particular para constatar a doença, e aí sim a zoonose age, podendo ajudar na eutanásia. Hoje Marília está vivendo uma situação de endemia porque a doença só está naquela região norte da cidade, né? Não tem outras regiões. Mas para isso acontecer, para ter uma epidemia e termos a doença em toda a região, isso é muito rápido, pode acontecer muito rápido. A doença praticamente já está em toda a cidade. A endemia é aquela coisa, vai acontecer a doença, não é que está acontecendo direto, né? Vai acontecer, a gente acha o foco do mosquito em toda a cidade. Ali está generalizado, a gente está começando o trabalho ali, porque é onde o Jânio Quadros, onde teve caso humano Mas vai fazer um trabalho, vai ser feito em outras regiões também? Vai. Começa ali, passando de bairro para bairro. É um trabalho demorado, é um trabalho de casa em casa, a gente conta dificuldade. Geralmente o pessoal está trabalhando, tem dia que a gente não consegue encontrar um morador. Tem morador que trabalha de noite, de dia está dormindo, mas vai passar, a tendência é espalhar para mais outros focos, né? Entendi. Então tá aí, muito obrigado, inclusive, aqui pela participação, Marcos Ferreira, que é médico veterinário. Então vamos até colocar à disposição o telefone da ouvidoria, porque até caso aconteça, né? 0800 77 66 111, caso você tenha algum dado que chame a atenção, algum animal nesse sentido, por favor, só faça a comunicação. Inclusive, esses dados podem ser utilizados pela Secretaria para auxiliar no trabalho de combate à doença, indicando possíveis focos em outras regiões do município. Vamos falar aqui também do noticiário nacional, e a gente vai falar do Rodrigo Maia, do PSDB, que foi reeleito presidente da Câmara dos Deputados. Mas será que ele vai continuar presidente? Tinha muita gente que falava que ele não podia ser. Veja. Então, acho que é um momento... O deputado Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, foi eleito nesta quinta-feira o novo presidente da Câmara dos Deputados. Maia obteve 293 votos e, em segundo lugar, ficou o deputado Jovair Arantes, do PTB de Goiás, com 105. André Figueiredo, do PDT do Ceará, ficou em terceiro, com 59 votos, seguido por Júlio Delgado, do PSB de Minas, com 28 votos, e Luiz Erundina, do PSOL de São Paulo, com 10. Jair Bolsonaro, do PSC do Rio, ficou em último, com 4 votos. 5 parlamentares votaram em branco. A eleição confirmou o favoritismo de Maia, que contava com o apoio do Palácio do Planalto. Com o resultado, Rodrigo Maia permanece no comando da casa até o final de 2018. Outras informações aqui da cidade de Marília, né? O prefeito Daniel Alonso falando sobre o transbordo do lixo, né? Medidas que farão que o município economize cerca de R$50 mil por dia. O prefeito de Marília, Daniel Alonso, anunciou em entrevista coletiva a regularização no transbordo do lixo. Com isso, a cidade de Marília deixará de tomar multas que vinham sendo aplicadas pelo Ministério Público. Em Marília, a área utilizada para o transbordo do lixo, que fica localizado no distrito de Avencas, virou lixão a céu aberto. O local foi interditado pela CETESB em 2009 e não possui o certificado ambiental. Hoje, a área serve apenas para aguardar o transbordo do lixo para uma cidade que possui aterro licenciado. Na gestão de Vinícius Camarinha, o Ministério Público multou a Prefeitura de Marília em R$50 mil por dia pelas irregularidades no depósito de lixo. A CETESB seguiu no mesmo caminho e, na época, multou a Prefeitura por 2 vezes. Em setembro, uma autuação de aproximadamente R$56 mil já foi feita. Em dezembro de 2015, outra, em torno de R$23 mil. A cada nova multa, dobrava-se o valor cobrado. Já na gestão do atual prefeito, Daniel Alonso, a Secretaria da Fazenda voltou a efetuar os pagamentos com o transbordo do lixo. A empresa Monte Azul voltou a realizar o serviço e a Prefeitura de Marília parou de ser multada. Transbordo também, nós tínhamos um acúmulo de 60 dias de lixo, onde hoje nós estamos conseguindo levar para fora de Marília, para cidades onde tem o aterro regularizado, 400 toneladas, ou seja, são 8 carretas diárias
diariamente trabalhando no sentido de regularizar também a situação do transbordo. Hoje nós tivemos de manhã com o secretário do Meio Ambiente, também com os inspetores da CETESB, fazendo essa avaliação e até para que o município não corra o risco de voltar a ser autuado novamente, como estava acontecendo no governo anterior, no prefeito anterior, de receber multa diária de R$50 mil pela situação do acúmulo de lixo que estava acontecendo lá também no transbordo. E tá aí, inclusive o prefeito agora com esse trabalho, vai haver a compra de novos caminhões, mas é importante falar que vai haver uma nova licitação para ver essa compra. São 3 caminhões que vão vir para reforçar, mais o aluguel de outros caminhões. E é importante dizer que essas atitudes estão sendo tomadas agora, já no começo do novo governo. Muitas pessoas cobram, mas poxa, mas cadê a limpeza? Por que não está sendo feito? O prefeito foi lá e mostrou o sucateamento, a situação que estão aí os caminhões aqui, inclusive da frota municipal, a situação de abandono, essa é a grande verdade, e agora é necessário, inclusive, que seja feito esse trabalho de organização e, acima de tudo, além dessa organização, é importante que seja tudo colocado em ordem, com a compra dos novos caminhões e criação de uma política pública de contínua compra, porque o que aconteceu? Pararam de comprar caminhão, começaram a arrancar peça um do outro. Você tem lá hoje 10 carcaças de caminhão que, mesmo que você coloque peça nova, não serve para nada porque foram sucateados. E aí uma bucha que foi deixada programada, uma bomba explosiva para o novo governo resolver. Puxa vida. Mas, fique tranquilo que o novo governo vai comprar os caminhões, não vai fazer leasing que fez no passado, nem vai ser aquele prefeito que assumiu falando contra o leasing, mas nem leasing ele teve condições de fazer. Não comprou nada e daí ele virou um sucateiro. Só ficava pegando o resto de um para o outro e tentando empurrar coisas para funcionar. Enganação em cima de enganação. Isso vai mudar no atual governo. Vamos falar a respeito da Santa Casa de Marília, que inclusive tem um trabalho muito importante de atendimento à população. Mais de 70 mil atendimentos pelo SUS foram realizados em 2016. Veja. A diretoria da Santa Casa de Misericórdia de Marília divulgou os números relativos ao Sistema Único de Saúde, referentes a 2016. São dados consolidados e informados ao Ministério da Saúde. Os volumes mais expressivos de serviços estão nas especialidades de oncologia, nefrologia, ortopedia e cardiologia. Em 12 meses, o centro cirúrgico apurou 2.312 cirurgias eletivas ou de urgência em pacientes do SUS. Foram realizados ainda 73.704 atendimentos ambulatoriais, ou seja, sem a necessidade de internação. Já o setor de internação registrou a entrada de 3.267 pacientes no ano. Somente na oncologia foram 664 hospitalizações. Em todo o hospital, a soma das diárias de internação pelo SUS chegou a 18.482 de janeiro a dezembro de 2016. Além da oncologia, a hemodinâmica também foi uma das especialidades médicas que mais internou pela rede pública. Ao longo do ano, 649 pessoas deram entrada para cateterismos e outros procedimentos menos invasivos. O setor fez ainda 796 atendimentos ambulatoriais. No serviço de nefrologia, o hospital ofereceu 27.238 sessões de hemodiálise a pacientes do SUS. Em 2016, 15 pessoas receberam um novo rim na Santa Casa de Marília e saíram da fila dos transplantes. Os números também foram expressivos no Pronto Saúde, unidade de referência do Sistema Único de Saúde em urgência cardiológica para a população da DRS. E para todos os pacientes já atendidos no ambulatório de especialidades da Santa Casa. Em 2016, foram oferecidos pelo SUS 5.171 atendimentos a adultos e 52 a crianças e adolescentes acompanhadas nos ambulatórios próprios. Pacientes em acompanhamento da ortopedia responderam por 955 atendimentos no Pronto Saúde.
Então tá aí essa informação, né, sobre a Santa Casa aqui de Marília. A gente vai falar agora sobre a notícia nacional. Foi confirmada, né, a morte cerebral de Marisa Letícia, né, mulher do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que ficou internada por um bom tempo, né, teve um aneurisma cerebral e essa situação ficou irreversível. Confira a informação. A movimentação foi intensa em frente ao Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, logo depois do anúncio de que a mulher do ex-presidente Lula, Marisa Letícia, está sem fluxo cerebral. Integrantes do PT e de sindicatos ligados ao partido foram prestar solidariedade à família. E a gente tem claro que Dona Marisa, a primeira bandeira do PT, ela fez com retalho de pano que tinha em casa, a primeira bandeira vermelha e branca do PT, foi a Dona Marisa que confeccionou. Então ela também, nós a temos em alta conta, porque ela também, Lula, deu toda a sua vida na construção do movimento partidário, movimento sindical. A família de Lula autorizou a doação de órgãos da ex-primeira-dama. Ela foi internada em 24 de janeiro depois de sofrer um acidente vascular cerebral. O ex-senador Eduardo Suplicy falou sobre a falta que ela vai fazer na vida de Lula. Eu acho que a companheira Marisa fará extrema falta para ele, mas ele é uma pessoa que tem extraordinária força, né? E ele sempre terá na lembrança de Marisa, assim, uma força especial. Em uma rede social, a família de Lula agradeceu todas as manifestações de carinho e solidariedade recebidas nesses últimos 10 dias. Tá aí, inclusive a família aqui, inclusive de Marisa, Lula e os filhos autorizaram aqui a doação dos órgãos da ex-primeira-dama e provavelmente nas próximas horas será já definido o local e a abertura do féretro, inclusive dessa pessoa, e teve o seu histórico de passagem também, independente das acusações aqui, inclusive, que o ex-presidente tenha sofrido e passa ainda pela justiça. Dona Marisa também pertenceu ao alto escalão do governo, é uma representante, inclusive, do Brasil e, inclusive, vai ter aí toda a cerimônia que é prestada a lideranças dessa estirpe. Vamos à previsão do tempo? A gente está sabendo que vem chuva aí. Será que vai ser forte ou não? Maria Clara Machado e a informação do tempo aqui no Seu Marília Agora. O cavado em níveis médios da atmosfera se deslocou pela região em direção ao leste e, com isso, a chuva volumosa diminuiu em São Paulo. A instabilidade vai se concentrar agora entre o Rio de Janeiro, o Espírito Santo e o leste de Minas Gerais. Para esta sexta-feira, já há previsão de chuva em mais áreas do Espírito Santo. Há risco de chuva forte no centro-sul do estado e inclusive em Vitória. Também pode chover forte no norte do Rio de Janeiro. No Grande Rio, um dia de bastante nebulosidade e chuva a qualquer hora. São Paulo, Triângulo Mineiro, sul de Minas, leste do estado, terão um dia de sol, calor, pancadas isoladas a partir da tarde. Na região da Grande Belo Horizonte, pode chover um pouco pela manhã e a chuva mais forte vem a partir da tarde. Na divisa de Minas Gerais com Goiás, tempo instável, previsão de chuva desde cedo. Mínima prevista de 23 graus em Vitória, 22 graus no Rio de Janeiro. Belo Horizonte terá máxima de 31 graus, máxima de 30 graus em São Paulo. No sábado, boa notícia para o Espírito Santo. Leste de Minas Gerais, vales do Rio Doce, Jequitinhonha, norte do Rio de Janeiro e norte de Minas Gerais. Há previsão de chuva por todas essas áreas. Risco de chuva forte, principalmente entre o leste de Minas e o norte do Rio de Janeiro. Nos próximos dias, essa mudança no tempo e essa previsão de chuva vai continuar, pelo menos até meados da semana que vem. O mapa indica bons volumes, variando de 80 a mais de 100 milímetros para o norte do Rio de Janeiro, Espírito Santo e todo o centro-norte e leste de Minas Gerais. E vamos saber, chove ou não? O tempo estava fechado aqui, inclusive aqui em Marília, lá Peruta. Eu quero saber, vai chover ou não? Ó, tava fechado, agora parece que deu uma abertura ali no céu. Melhorou. Nuvens, né? Tá voltando aqui, o sol tá aparecendo até um pouquinho ali. Hoje, né, nós temos aí essa possibilidade de chuva, sim. Por enquanto ainda não choveu. Choveu hoje à tarde, né? Bastante, até forte. Hoje à tarde choveu um pouco. Mas agora à noite não sei se vai chover não. Mas amanhã tem uma possibilidade de 15 milímetros de água com 60% de chance
E a mínima para amanhã é de 20 graus e a máxima chega a 31 graus. Então, hoje ainda há essa pequena possibilidade, mas parece estar indo embora essa chuva, o vento está soprando para outro lugar aí, viu, Fábio? E graças a Deus, como foi ontem à noite, porque ontem à noite o tempo fechou também, viu? Fechou. Olha, e o que caiu de chuva, ainda bem que aquela intensidade não caiu. Toda a região, né? Infelizmente caiu em Bauru, né? E a gente viu os estragos que acabou provocando aí na região. Graças a Deus que a tragédia não veio tão feio para cá. Obrigado por sua companhia. Nós estamos encerrando esse Marília Agora, que volta amanhã, nessa sexta, a partir das 19 horas, com muita informação para todo mundo. É isso, Laperu? Exatamente. Amanhã, então, às 7 da noite, aqui, o Marília Agora, trazendo todas as informações para você, nosso querido telespectador. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. E não deixe de acompanhar nosso Facebook também, Marília Agora. Lá, facebook.com/Marília Agora, você acompanha todas as notícias daqui. Tchau.